Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma videoaula dos slides de genética. A aula de hoje é sobre artrite reumatoide, uma doença autoimune que nós precisamos estudar em imunologia. Tópicos que serão abordados: o que é a doença, o que acontece com o sistema imunológico para desencadear o problema de saúde, sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento e divulgações da doença nas redes sociais utilizando enquetes. O que é a doença? Eu procurei a definição de artrite e de reumatismo separadamente, porque se você conseguir entender estes termos, também vai conseguir entender a doença. Artrite é inflamação situada numa articulação, inflamação das articulações. Beleza. Reumatismo, nome genérico de diversas afecções caracterizadas por inflamação dolorosa dos músculos ou das juntas, ou das estruturas do tecido conjuntivo, tais como os tendões e os ligamentos. Então, a artrite é uma inflamação situada nas articulações, uma inflamação dolorosa, que particularmente nos tendões e ligamentos, que no caso seria a membrana sinovial que recobre as articulações, beleza? É uma doença autoimune sistêmica comum, então ela não tem efeito apenas no local, mas ela também vai ter um efeito sistêmico, e a gente vai estudar mais adiante. É muito frequente, cerca de 1% da população mundial sofre com artrite reumatoide. Em um dos artigos que eu estava lendo sobre isso, 1% da população brasileira, segundo esse artigo, era mais ou menos 1.300.000 pessoas, então é uma doença muito, muito, muito comum. Ela tem predisposição genética, então cerca de 60% dos pacientes que apresentam artrite reumatoide têm predisposição para essa doença. É uma doença crônica e progressiva, ela não tem cura, e se não for tratada, ela pode levar o indivíduo à morte. A gente também vai entender como é que isso funciona. Pode afetar coração, rins, fígado e trato gastrointestinal. Pronto, aqui já está dizendo por quê. Porque ela vai matar. Porque ela vai ter efeito sistêmico, não somente no local de ação. Então, é uma infecção que acaba, se não for muito bem tratada, ela pode afetar outros sistemas do corpo, inclusive coração, que é assim, um dos principais para levar à morte. É mais comum nas mulheres, 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Não quer dizer que homens não vão ter essa doença, mas normalmente o maior número é com as mulheres. 80% dos pacientes têm entre 30 e 50 anos. É uma faixa assim de, digamos, explosão da doença. É mais comum que você apresente artrite reumatoide nesta fase da vida, entre a terceira e quinta décadas, do que antes dela ou depois dela, mas pode sim acontecer com certeza. Como já foi dito, são inflamações nas articulações, e aí eu trouxe esse esqueleto muito bonitinho para a gente poder mostrar aonde. Ela começa especificamente nas articulações menores, como... Eu vou colocar a luzinha aqui para ficar mais fácil. Pronto. Principalmente nas falanges, metacarpos e submetacarpos, que são os dedos, a mão e os pulsos, tornozelo, metatarsos, que é no pé, os ossos dos pés. Então, nas articulações menores, ela vai ter uma incidência maior. Na verdade, quase 100% dos pacientes que apresentam artrite reumatoide vão ter problemas nas pequenas articulações. Mas ela pode sim se agravar e passar a afetar a bacia, os joelhos, os cotovelos, os ombros, inclusive a coluna cervical também ela pode estar afetando. E aí, com relação à sintomatologia da doença, eu acabei lembrando desse vídeo. Acho muito interessante, muito didático, vou estar passando para vocês agora. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Parece brincadeira, mas é muito real. Gente, a artrite reumatoide ela não afeta só as articulações, como a gente já falou. Se ela não for tratada, se não for controlada essa infecção nas articulações, as toxinas elas são sistêmicas, então elas vão causar efeitos no sistema circulatório. Não está aqui. Vão causar problemas no sistema circulatório, no sistema neurológico. Inclusive, é muito comum depressão nas pessoas que apresentam artrite reumatoide, principalmente numa fase mais aguda, por causa da dor intensa. Vai ter efeito também no fígado, no trato gastrointestinal e nos olhos. Pode causar alguns problemas na visão também, beleza?
Ainda sobre o que é a doença, nós temos aqui uma representação de uma articulação em perfeito estado, a articulação normal. Nós verificamos aqui o músculo, os tendões, e aí a gente verifica aqui também a membrana sinovial, a cápsula articular que a gente chama, os ossos, a cartilagem, o contato entre eles e o líquido sinovial que faz a lubrificação da cartilagem, para que o atrito não acabe danificando essa parte óssea e o movimento ocorra de maneira natural, sem que haja complicação por causa disso. Então nós nos movemos porque nós temos articulações em perfeito estado e, por exemplo, de muito mexer as articulações, a gente não tem problemas porque existe esse líquido sinovial que funciona como um lubrificante para a cartilagem, certo? E aqui um exemplo um pouco mais claro sobre a cartilagem. Fora esse osso, fora o restante do osso, a cartilagem ela é um pouco mais, obviamente, lisa. E aí aqui era para ser a representação do líquido sinovial, né, gente? Esses marshmallows, mas é isso. E aí você verifica que esse líquido vai permitir que haja um pequeno espaço entre as articulações. Não é esse exagerado todo aqui, não. Mas vai permitir que haja um deslizamento das articulações sem que haja problema, sem que haja atrito nessas articulações, beleza? E aí agora a gente vai relacionar a artrite reumatoide com o sistema imune, já que ela é uma doença autoimune. Não se tem conhecimento sobre sua origem específica, não se sabe exatamente como a artrite reumatoide surge no indivíduo, mas normalmente ela vai ser multifatorial. Então, digamos, a pessoa já tem predisposição genética, isso é um fator muito importante. Se ela é fumante, vai aumentar essa possibilidade, depende muito da dieta também da pessoa. Tem vários fatores aí, por exemplo, infecções por agentes infecciosos podem acarretar. No caso, em comunhão, esses fatores em comunhão podem causar artrite reumatoide, certo? As principais citocinas presentes são a TNF-alfa, que é tipo inicial para a cascata de citocinas, IL-1, IL-6 e IL-17 também não está aqui, mas deveria, que são assim citocinas importantíssimas pró-inflamatórias causadoras da infecção. E aí a gente vai entender por que está relacionado com o sistema imune. A inflamação não é especificamente na articulação, é no local da articulação, mas é no tecido sinovial, na membrana sinovial. A sinóvia, ela apresenta dois tipos celulares, o tipo A, monócitos fagocitários, como osteoclastos, macrófagos, alveolares, com habilidade fagocitária potente e liberação de citocinas. E também tem o tipo B, os fibroblastos, produtores de ácido hialurônico e colágeno, muito importante para a manutenção tanto da estrutura óssea como da cartilagem ali no ponto do atrito, digamos assim, da articulação, beleza? Agora vamos entender a fisiopatologia da artrite reumatoide. Como já foi dito, não se sabe especificamente como ela surge, mas assim que ela surge, ela vai causar uma infecção na membrana sinovial, essa parte aqui, ó. Nesse exemplo, nós vemos a articulação normal, ela está em perfeito estado, você verifica o osso, ele está em perfeito estado, a cartilagem está em perfeito estado, existe um espaço, não tão exagerado, claro, aqui, e aí o líquido sinovial também está permitindo uma dobra perfeita. Você verifica que a quantidade de células também aqui está perfeitamente normal, é um exemplo. Sinoviócitos, gente, são as células do tipo A e B que eu falei. Aqui nós temos fagócitos, células fagocitárias produtoras de citocina e potentes fagocitárias. E também temos o tipo B, produtores de colágeno, muito importante para manutenção óssea e para manutenção da cartilagem da articulação. Essa parte azulzinha aqui, beleza? E aqui nós temos uma articulação com artrite reumatoide. Com a infecção neste local, com a infecção na articulação, o que é que acontece? Macrófagos que estão nessa região vão ser acionados pelo antígeno, que não se sabe especificamente o que é, e vão liberar TNF-alfa. A primeira citocina, assim, diga-se de passagem, é a primeira e mais importante citocina liberada para ativação da resposta inflamatória. E esse TNF-alfa vai também chamar neutrófilos e outros leucócitos do sangue e vai permitir também a quimiotaxia, com a IL-6 também, né, a citocina, vai permitir a quimiotaxia para que neutrófilos possam sair da corrente sanguínea e ir para a articulação. Começa-se o processo inflamatório aí.
e esses mastócitos vão começar a se multiplicar, liberar citocinas, vai vir várias outras células do sistema imune trabalhar aqui, células dendríticas. E aí a gente lembra agora que macrófagos e células dendríticas são poderosas APCs, né? Células apresentadoras de patógenos. Elas apresentam esses patógenos para linfócitos T e linfócitos B. Quando um linfócito B é ativado pela apresentação de um patógeno por células APC, ele vai se diferenciar em LTCD4+, e LTCD8+, citotóxicos. Os citotóxicos vão trabalhar na destruição das células que apresentem esse antígeno, e os LTCD4 vão ser produtores de citocinas, né, e vão funcionar como APCs também, mas nesse caso em associação com os linfócitos B. E aí eles apresentam esse patógeno para o linfócito B, além das citocinas que eles liberam, e esse linfócito B vai se diferenciar em plasmócito, que vai produzir autoanticorpos. E a gente vai entender mais sobre esses anticorpos daqui a pouco. Para que haja esse acúmulo de células muito rapidamente no tecido infeccionado, que no caso é a membrana sinovial, vai ocorrer angiogênese, gente, que é a formação de vasos sanguíneos no local, para poder facilitar a entrada de células aqui, beleza? E aí o que a gente pode perceber é que essa membrana sinovial ela está se enchendo de células e ela está edemaciando, tá causando edema aqui, beleza? Tá vendo muita célula, tá causando edema, e aí ela já não tá mais no seu tamanho normal, como é o caso daqui. Ela tá tomando espaço da articulação, ela tá vindo pro lugar que ela não deveria, porque ela deveria fazer isso aqui, pelo menos, ó, só cobrir aqui, mas ela já tá entrando no local da articulação, onde os ossos, digamos assim, teriam contatos. E aí a gente chama esse tecido exacerbado da membrana sinovial de panos, que é essa entrada do tecido sinovial na articulação. Aí a gente lembra o quê? Várias células do sistema imune produzindo citocinas. O que é que acontece? Processo inflamatório. Os fibroblastos, que eu falei que era do tipo A, eles liberam citocinas e são fagocitários. Eles vão trabalhar destruindo isso aqui. E osteoclastos. Não, fibroblastos são produtoras de colágeno e de ácido hialurônico. Osteoclastos são fagocitários e destruidores ósseos. E a gente vai entender, ó. Osteoclastos são fagocitários tipo A da membrana sinovial. Então eles estão, durante a inflamação, eles vão passar a produzir muito mais citocinas. E os tipo B, que são células para reconstrução óssea, manutenção da cartilagem, que é com a produção de colágeno, enfim, vão acabar mudando a sua função. Eles vão parar de produzir colágeno e ácido hialurônico e vão passar a produzir mais citocinas. Ou seja, tem uma carga muito grande de citocinas, o que faz muito sentido o acúmulo de água por causa da osmose. Porque vai ter muita proteína ali, enfim, vai ser uma carga muito grande e aí vai edemaciar. E aí o que acontece? Os osteoclastos são células do tipo A da sinovia não, da membrana sinovial, responsáveis pela remodelação óssea. Então, quando há, por exemplo, os pequenos pedaços de osso, eles vão lá e removem para poder fazer a remodelação óssea. Trabalham na remodelação óssea mesmo, crescimento, aí vai fazendo a estruturação, enfim. Quando há essa infecção, o que é que acontece? Os osteoclastos têm a sua atividade duplicada, triplicada, o número dessas células vai aumentar muito, e aí devido ao pânus, né, que é essa entrada da membrana sinovial na articulação, a essa aproximação muito grande aqui, com edema, esses osteoclastos vão trabalhar intensamente e vão começar a destruir os ossos. Mas isso é preciso lembrar, é só se não for tratada a infecção. Aí o objetivo principal do tratamento da artrite reumatoide é tratar a infecção. Porque a doença, a gente sabe, não tem cura, ela é crônica, mas você tem que tratar a infecção para que não haja esse problema no osso, para que não haja esse desgaste ósseo, para que não haja destruição da cartilagem e depois ocorram deformações nessa articulação e até impossibilitação de movimentos. Certo? Aí eu falei sobre os autoanticorpos produzidos pelos linfócitos B com inflamação na membrana sinovial, no caso da artrite reumatoide. O que acontece? Esses autoanticorpos são produzidos por causa dos antígenos. Então, esses antígenos, que a gente não sabe exatamente quais são, produzem uma reação inflamatória. E aí esses linfócitos B vão trabalhar produzindo anticorpos justamente para esses
autoantígenos, só que são parte do mesmo do sistema humano. Então, o que vai acontecer? Vai acabar perpetuando esse efeito inflamatório que nunca vai acabar, porque o sistema imunitário vai estar lutando contra o próprio corpo, contra as próprias células do corpo, que ela deveria proteger e não corromper, como é no caso das doenças autoimunes. E aí, um dos autoanticorpos é o fator reumatoide, inclusive muito utilizado nos testes laboratoriais para identificação da artrite reumatoide, e também o anti-CCP, que é anticorpo de peptídeos cíclicos citrulinados. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o que seria o processo de citrulinização, e aí leva muito a ver, tem muita relação com genética. Perdão. Perdão, gente. E aí tem muita relação com genética porque a gente estudou o processo de transcrição e tradução para a formação de proteínas, mas durante o processo de citrulinização, a proteína ela não é completada ali depois da tradução. Ela está incompleta, então ela passa por um processo de citrulinização e aí cria substâncias, proteínas citrulinadas que o corpo reconhece como antígenos. E aí é que está o problema. O, os linfócitos B vão produzir anticorpos contra essas proteínas que estão sendo criadas. Até o momento não se sabe exatamente por que elas são criadas, mas elas estão presentes na artrite reumatoide. E aí provavelmente vai ser um erro genético. Por isso que a gente fala que tem predisposição genética de 60%. Vai ser provavelmente pela produção sem sentido mesmo, até o momento, dessas proteínas citrulinadas, que são reconhecidas como antígeno para o corpo. Então, o nosso sistema imunitário tenta combater essas proteínas citrulinadas e acaba causando problemas muito maiores. Com relação ao fator reumatoide, ele se conecta à parte pesada, né, que a gente chama, dos anticorpos IgG, IgA e IgM, principalmente IgM. Mas ele não é tão presente nas fases iniciais, na artrite reumatoide inicial, né, que é reconhecida como os 24 primeiros meses de sintomas. Ele não é tão presente nesse momento, apenas quando já é um estado mais grave, em que se apresenta muito mais sinais, principalmente a formação de nódulos reumáticos mesmo. E aí o anti-CCP vai ser produzido aqui e os linfócitos B, o sistema autoimune vai estar tentando destruir essas proteínas citrulinadas. Esta é a fisiopatologia da artrite reumatoide relacionada com o sistema imune. Os principais sinais e sintomas da artrite reumatoide estão relacionados diretamente com a infecção, né? Que é o enrijecimento matinal, principalmente porque você passa a noite dormindo, não faz muito movimento daquela região, e aí quando você acorda, provavelmente dura em torno de 30 a 1 hora para você poder, 30 minutos a 1 hora para poder ter um movimento completo restabelecido ou quase parte de todos os movimentos. Dor, por causa da inflamação, a quantidade exacerbada de citocinas causa dor. Rubor, que é vermelhidão na região da articulação inflamada. A gente verifica isso em várias outras inflamações, inclusive pela formação da angiogênese, né? Formação de novos vasos sanguíneos. Então vai ter esse rubor, essa vermelhidão e calor também, justamente por causa disso. Edema, que vai ser um inchaço causado pela inflamação. Nódulo reumatoide já em caso mais em que a doença já progrediu mais um pouco, que não houve um tratamento adequado, e a imobilidade das articulações seria tipo assim, a finalização para, digamos assim, o trabalho feito da artrite reumatoide, que é completamente impossibilitar o movimento. Aí eu vou retornar aqui para vocês verificarem. Quando há destruição da cartilagem, que mantém, de certa forma, a separação entre os ossos, o que é que vai acontecer? Esses ossos vão acabar meio que se unindo, meio que se juntando. Não vai ter mais aquela permissão para dobrar, né? Vai estar destruído, então vai causar muita dor, vai ter calor, vai ter rubor, vai ter inchaço, vai ter criação de nódulo, né? Que aqui você verifica que já está inchando, o edema. E aí ele pode se tornar num nódulo de células do sistema imune que não são destruídas. Vai ficar só acumulando ali, criando um nódulo. Certo? E aí, finalização com imobilidade das articulações. Mas normalmente os pacientes com artrite reumatoide sofrem de problemas cardiovasculares. E a gente vai verificar mais à frente. Sinais e sintomas. Dor. Um incômodo muito grande nas mãos.
a formação de edema, como vocês podem perceber aqui, ó, existe a formação de edema nessa articulação pequena, olha só, presta atenção, submetacarpo aqui, ó, um problema na... É submetacarpo? Não tenho certeza agora. O edema nas articulações, malformação não, seria a destruição da articulação e aí vai provocar vários sintomas, principalmente a deformidade das articulações. Esse dedo aqui provavelmente ela já não consegue fazer o movimento de dobrar esse dedo aqui. E aqui a gente verifica também um nódulo reumatoide. Isso aqui no estado mais avançado, a gente verifica também que esse paciente já está com problema para mover as articulações da mão. Ó, esse dedo aqui ele está reto porque provavelmente a articulação travou nesse estado e esses outros dedos já estão dobrados porque a articulação foi meio que deteriorada nessa situação. E aí ele não conseguiu fazer movimento, parou por ali por causa da dor e infelizmente calcificou e ele vai ficar com isso aí provavelmente para sempre, a não ser que ele faça um procedimento cirúrgico para melhorar essa situação. Até com relação não somente à área prática de você necessitar das suas mãos ou de uma parte de outra articulação do seu corpo para a sua vida diária mesmo, para pequenos afazeres, mas também por estética, porque não sei se seria muito agradável ficar com a mão só assim. E aí, como eu falei que ele fazia outras complicações, é porque a artrite reumatoide, ela produz muitas citocinas, ela é inflamação, as citocinas são sistêmicas, então elas circulam a corrente sanguínea aí, livremente pelo nosso corpo, e acabam causando outros problemas, como eu falei lá durante o vídeo pedagógico, né? Pode causar problemas cardiovasculares, inclusive muitos pacientes com artrite reumatoide morrem por doenças cardiovasculares mesmo, pode ter problemas no trato gastrointestinal, no fígado e em várias outras regiões do corpo. É por isso que precisa tratar muito bem a artrite reumatoide, a infecção, para que ela não debilite até ainda mais pacientes com diabetes, por exemplo. Diagnóstico. O diagnóstico da artrite reumatoide é feito inicialmente pela anamnese, né, com o médico, pela consulta. Ele vai verificar a atividade da doença, que seriam os sintomas. A dor, nas articulações, principalmente as menores, e de forma simétrica, por exemplo. Tem numa mão, provavelmente vai ter na outra mão também, tanto na mão esquerda como na direita. Não precisa ser exatamente no mesmo dedo, na mesma articulação, né? Mas o fato de estar nos dois lados do corpo já é um sintoma, assim, para dizer, realmente é artrite reumatoide. E através de exames laboratoriais para identificação dos anticorpos CCP, que eu já citei, e o fator reumatoide que está presente na artrite reumatoide. Agora a gente precisa verificar uma coisa. O fator reumatoide ele está presente principalmente em altos índices, quando a doença já está apresentando seus sintomas mais graves. E anti-CCP não, ele pode ser identificado antes do início dos sintomas mais agressivos, digamos assim. Se você está sentindo dor, passando no médico, ele exige a realização dos testes de anticorpos para fator reumatoide e para anti-CCP. A radiografia também, a ressonância magnética e a ultrassonografia são exames laboratoriais e de imagem essenciais para a identificação da progressão da doença, mas aí a gente verifica o nosso estado como nação em desenvolvimento. A radiografia sai como melhor custo-benefício, né? Porque ela é mais barata, muito mais fácil de ser aplicada e ela também traz bom diagnóstico. No entanto, não no início da doença. Nesse caso, seria melhor a ressonância magnética porque ela vai conseguir detectar tecidos duros, tecidos moles e tecidos semimoles. Então, a ressonância magnética seria o melhor teste de imagem para a detecção da artrite reumatoide no início dos sintomas, no início dela, né, na artrite reumatoide inicial. No entanto, ele é muito caro e não está disponível todo esse equipamento no Brasil. Nem há uma faixa técnica, digamos, para elaboração desses exames. Critério de mau prognóstico. Idade precoce, se a pessoa já está na faixa aí de 40 a 50 anos, já é um critério para mau prognóstico. Se ela é fumante, então se ela fuma, já tem mais um fator aí para mau prognóstico, para realmente para confirmar a artrite reumatoide. E o fator reumatoide anti-CCP em altos títulos, se for identificado. Porque pode ser que encontre-se fator reumatoide sem a presença da artrite reumatoide nos testes. No entanto, se você encontra anti-CCP em altos títulos e fator reumatoide também em altos títulos, é realmente um fator assim que vai dizer, realmente você está com artrite reumatoide. Outra coisa muito importante aqui com relação à genética. Se existe histórico familiar de artrite reumatoide na família,
Então, a predisposição para que você tenha essa doença é muito grande. Então, se o médico perguntar, olha, tem alguma pessoa, tem um caso na sua família que tem artrite reumatoide, e você disser tem, ele já vai começar imediatamente o tratamento com DMARDs, que são medicamentos modificadores do progresso da doença. Então, ele já vai aplicar medicamentos para poder tratar isso e evitar que você sofra de problemas nas articulações, problemas mais graves e até problemas sistêmicos também. O diagnóstico dos anticorpos é feito por ELISA e por testes de aglutinação. Então, se aglutinou, positivo. Se não aglutinou, negativo. Isso estamos falando da presença de anticorpos e CCP e fator reumatoide. Diagnóstico por radiografia, ultrassonografia e ressonância magnética, eu já citei. A ressonância magnética é tipo padrão ouro, mas é muito caro. E aí acaba impossibilitando que a população mais carente realize esse tipo de exame. O tratamento dele baseia-se principalmente na terapia medicamentosa. E aí a gente vai citar os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, para combate da infecção mesmo. Até porque se você conseguir combater a infecção, muitos dos próximos sintomas mais graves serão evitados. Drogas antirreumáticas modificadoras das doenças, as DMARDs. E aí a gente cita a hidroxicloroquina, o metotrexato, que é muito utilizado em associação com as DMARDs biológicas, que a gente vai ver adiante, e acaba tendo um efeito muito melhor. Penicilamina, sulfasalazina e azatioprina. Não, meu Deus. Azatioprina. Pronto, modificadores da resposta biológica, são medicamentos biológicos que a gente chama, porque são feitos pela... Esqueci o nome agora. Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Anakinra, Abatacept. São, assim, fármacos excepcionais. Eles vão agir como antagonistas do TNF-alfa, então eles vão ter um efeito muito positivo na inflamação. Eles vão acabar diminuindo significativamente a inflamação e trazendo uma melhor qualidade de vida para os pacientes. No entanto, eles são caríssimos. Um tratamento anual com esses medicamentos chega a 120 mil reais. E aí eu recomendo que você trate a doença no início. Se você estiver apresentando sintomas, vá ao médico para não ter que chegar a esse ponto aqui. Porque quando você não consegue tratar com os outros medicamentos supracitados, é com esses aqui que você vai ter que tratar. E corticosteroides, né? Que também vão estar reduzindo o processo inflamatório. A terapia não medicamentosa consiste na realização de exercícios físicos controlados, não podem ser intensos. Fisioterapia, muitos pacientes fazem fisioterapia para poder recuperar os movimentos, quando já há um pouco de desgaste ósseo. Orientação nutricional. Por exemplo, a artrite reumatoide não exige que você mude a sua alimentação. Não. O que você come, por exemplo, não vai ter efeito sobre a artrite reumatoide. No entanto, o que a orientação nutricional vai recomendar? Que você coma mais alimentos ricos em colágeno, em cálcio, para poder fazer essa restauração do colágeno e do osso nas articulações. E do cálcio nas articulações, certo? E uso de vitaminas, que eu diria aí o colágeno como principal foco. Outro tratamento cirúrgico, e aí vocês veem aqui exemplos de imagens de próteses que são implementadas em articulações que já estão desgastadas completamente. É uma ótima forma de você tratar. Por exemplo, faz isso até no dedo, nas articulações do dedo, mas aí acaba sendo um pouco mais caro esse tratamento. E divulgação nas redes sociais. Nós utilizamos os perfis no Instagram, que estão apresentados aqui, para disponibilizar o link, inclusive nos status também do WhatsApp, um link para o formulário do Google com algumas perguntas com relação ao conhecimento da população acerca da artrite reumatoide. Ela é muito comum no mundo, é uma doença muito prevalente. No entanto, é preciso verificar que muitas pessoas não têm conhecimento sobre ela. E aí a gente fez 2 sessões de pesquisas. A primeira sessão inclui as perguntas: você já ouviu falar em artrite reumatoide? Sabe do que se trata? Você tem essa doença? Se sim, qualifica para a sessão 2. Se não, envie o formulário com o final das perguntas. Conhece alguém que apresente essa patologia? Se sua resposta foi sim para a última pergunta, qual a idade dela? E aí, no caso de a pessoa dizer sim, eu tenho artrite reumatoide, ela passa para a sessão 2, que tem as perguntas: qual o seu sexo?
Qual a sua idade? Há quanto tempo você sofre com isso? Qual o sintoma que mais te incomoda? Quais os medicamentos que você utiliza para tratar? Você pratica fisioterapia? Você mudou sua alimentação? Essas são as perguntas para quem passa para a segunda fase. E os dados ainda não estão concluídos. Estamos esperando até às 6 horas desta tarde, dia 18 de junho de 2020, para podermos adicionar ao slide, certo? Aqui nós temos as referências de alguns artigos, inclusive, que eu recomendo a leitura, porque são muito bons. E obrigado!